todos. Vamos aguardar então as crianças irem para seus lugares. Quero agradecer de coração o convite que os irmãos me fizeram. Quero que Deus fale ao seu coração, que Deus me use, que Deus te abençoe, que Deus possa levar-nos a uma compreensão maior da vontade dele para a nossa vida. Enquanto pensava sobre o que falar neste retiro, me chamou bastante atenção o fato do tema, um tema muito propício, muito adequado, porque, de fato, a igreja é constituída de famílias e a gente sabe que é mais fácil ser crente na igreja do que em casa. E ainda assim, nós entendemos pelas Escrituras que Deus quer sim que a nossa casa seja a nossa primeira igreja. Eu creio que a casa do Josué era a igreja dele. Começava ali e depois, evidentemente, alcançava outros níveis. Eu gostaria de propor a vocês, nesta manhã, nós teremos 3 momentos em que dirigiremos a palavra a vocês. Propor que nós pensemos a partir da experiência de vida, algo concreto, da família de Jacó. A família de Jacó é a família jacobina. Então, quando eu falar família jacobina, eu estou falando da família do Jacó. E eu gostaria que nós olhássemos para a história da família de Jacó. Então, os limites das minhas falas estarão entre o final do livro do Gênesis, capítulo 11, e vão se estender até o capítulo 32. Então é um tempo, um espaço interessante e longo, evidentemente, mas a gente procurará ser objetivo. Eu gostaria de não ter que ficar assim falando, em versículo tal, capítulo tal. Eu gostaria de um voto de confiança de vocês. Se acaso vocês tiverem dúvida, falando, essa história tem na Bíblia mesmo? Pastor Luiz pode tirar essa dúvida para nós. Glória a Deus. Eu me lembro uma vez que eu preguei uma mensagem do cerco de Samaria. E aí quando eu falei que tinha uma mulher que tinha cozinhado o filho e tal, a pessoa disse, nunca sabia que tinha isso na Bíblia. Pois é, tem. É só ler que você acha. Algumas histórias que eu vou contar aqui, talvez você fale, não está na Bíblia. Tá sim, acredito, está sim. Eu não vou ficar inventando não, tá bom? Quando a gente conta a história de Jacó, a gente às vezes é levado muito a olhar o aspecto negativo, e realmente tem muita coisa negativa na história do Jacó. A família do Jacó é uma família altamente disfuncional. Isso é um conceito moderno, né, de família funcional. Aquela ideia da família que as coisas se encaixam. O pai é pai, a mãe é mãe, os filhos são filhos. E nesta cooperação as coisas caminham em harmonia e tudo acontece bem. A família do Jacó, ela é altamente disfuncional. Altamente disfuncional. E pensando... eu acho que é aqui embaixo. Obrigado, querida. Pensando na realidade da família jacobina, eu quero desenvolver uma tese com vocês. A tese que eu quero desenvolver é a seguinte: toda família, ela é um tanto disfuncional. Então, existe um certo traço de família jacobina em todas as famílias. A minha família é jacobina. A família dos meus pais é jacobina. Eu tenho certeza que a sua é jacobina também. Pode ser que a sua seja menos que a minha, né? Pode ser que a sua seja mais que a do outro, ou menos que a do outro. Mas em toda a família a gente pode perceber alguns traços da família jacobina. E eu quero trabalhar a família jacobina em 3 aspectos. Pensando a primeira igreja do Jacó era a casa dele. E era uma igreja que eu não gostaria de pastorear, de jeito nenhum. Mas imaginem vocês, então, como nós podemos trabalhar isto. Em primeiro lugar, eu gostaria de trabalhar o relacionamento conjugal. Na verdade, os relacionamentos conjugais, porque ele tinha 4 esposas.
Começa errado, né? Você imagina, né? E num segundo momento eu quero trabalhar os filhos de Jacó. São 13, 12 homens e uma mulher. Eu tenho dó da Diná, coitada. Inclusive o nome dela significa a julgada. Coitada, a menina já nasceu julgada. E num terceiro momento eu quero falar sobre os deuses de Raquel. Então os temas serão os casamentos de Jacó, agora. Depois os filhos de Jacó. E no terceiro momento os deuses de Raquel. O que eu desejo com isso? Eu desejo que a gente pense, reflita um pouco sobre a experiência do Jacó e como essas experiências do Jacó se identificam com a nossa experiência. O que nós podemos aprender dos erros e acertos da família jacobina. Ok? Então abre a sua Bíblia lá em Gênesis 29. Vamos ver onde tudo hipoteticamente começou. Gênesis 29, o verso 21 a 29. Eu vou ler para a gente introduzir a nossa conversa. Logicamente não vou ficar só nesse texto. A gente pretende passear um pouco no relato. Então, Gênesis 29. Falei 29, ok? Os versículos 21 a 29. São os casamentos de Jacó. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpriu o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Sutil, né? Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Legal, né? Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcia com Lia, né, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Bom, vamos imaginar, que eu acho que a imaginação é um recurso fantástico. Imagina que estou eu lá, eu vou me colocar nessa imaginação porque eu acho que eu tenho que trazer o problema para mim primeiramente, né? Imagina que eu estou lá pastoreando uma igreja, uma cidade chamada Valinhos, digamos, né? E no culto de manhã, aquelas pessoas costumeiramente vêm lá no culto e de repente surge um homem. E este homem não vem sozinho, ele vem acompanhado de muita gente. E vem aquele homem logo atrás, algumas mulheres e filhos e por último uma filha, e aí chega servos também, e você imagina que de repente a frequência está em 100, chega a 50 pessoas na igreja. O pastor fica feliz. Você não ficaria feliz, pastor Luiz? Eu ficaria reluzente. Nossa, 50 pessoas nos visitando, tudo do mesmo lugar. Aí então termina o culto todo empolgado, vamos conhecer o patriarca dessa família. E chego lá então: olá, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou o pastor aqui da igreja. O senhor está visitando? Eu acabei de comprar uma propriedade aqui perto e eu estou querendo frequentar essa igreja. Uau, que maravilha, né? Então, como que é o seu nome? Jacó. Ah, tudo bem. Então, senhor Jacó, me apresenta a sua família. Aí ele chegasse: essa aqui é Raquel, minha esposa. Oh, prazer, Raquel. Essa aqui é a Lia, irmã da Raquel, minha esposa também. Tá. Essa aqui é a Zilpa, que é serva da Lia, também é minha esposa. E tem a Bila ainda, que é serva da Raquel e também é minha esposa. Errou a igreja, tinha que entender, a igreja mormon, né? Tem uma igreja mormon aqui pra cima. Aí tá bom. Eu pensei que eram suas filhas. Não, são minhas esposas. Tá.
E os filhos? Aqui está o Rubem, o Simeão, Levi, o Judá, Dan, Gad, Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, José e Benjamim. Oh! É delas. 3 de uma, 4 da outra. Ainda tem a Diná aqui que eu esqueci e tal. E uau! 13 filhos, e 4 de uma, 3 da outra, 2 da outra. Meu Deus, que balaio de gato essa família. E os demais, aliás, são meus servos. Eles trabalham para mim lá. Eu estou plantando goiaba e figo, que é o que se planta lá em Valinhos. Seu Jacó, olha, eu quero agradecer sua visita. Mas eu quero recomendar para o senhor uma igreja aqui, mais para frente, uma igreja maravilhosa. Tem um pastor chamado Luiz Hashimoto, que homem de Deus. O senhor não imagina, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu acho que ele tem uma experiência com famílias similares à sua. Eu acho que ele vai gostar desse, né? E vai ser legal, né? E aí, então, pastor, eu passaria literalmente essa batata quente para você. Já pensou ser pastor da família do Jacó? Gente, o trabalho ia triplicar, quadruplicar. Porque como que existe uma família desse jeito? Como é que uma família desse jeito vai dar certo? Não tenho certeza. A resposta foi dada. Nós tivemos aqui uma revelação, né? Fantástica. Com essa fala a gente termina a nossa imaginação. Jacó. A grande questão não é se a minha família é jacobina ou não. A grande questão é quão jacobina é a minha família. Quão parecida é a minha família com a família de Jacó. E eu sei que você vai falar, não, mas eu sou casado só com uma mulher. Glória a Deus. Eu tenho só 3 filhos. Tudo bem. Que bom. Agora, há algumas coisas que eu creio que estão na família de Jacó, estão na nossa família. Essas coisas que às vezes estão na família de Jacó não deveriam estar na nossa família. Há coisas que estão na família de Jacó que deveriam estar na nossa família. Então, vamos tentar olhar esse aí. Eu peço aquela concessão de confiança de que vocês vão acreditar que a história que eu vou contar é verdadeira. Bom, primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte: um casamento não começa naquela hora em que os noivos estão diante do pastor, do padre, do sacerdote, seja lá quem for, e então eles dizem sim. Não é ali que começa o casamento, tá? Quando você acha que a cerimônia do casamento dá início ao casamento, num sentido não é verdade. O casamento, na verdade, começa muito antes. Muito antes. E o estar junto, o viver junto, sim, depois da bênção pastoral e assim por diante. Mas cada um de nós traz para o casamento legados. Quando eu me casei, eu tinha acabado de terminar o seminário, Iraci tinha também terminado há pouco tempo o seminário, mas eu trouxe para o meu casamento um legado de vida, experiências vividas. Eu tinha um pai que, para mim, querendo ou não, me serviu de um referencial do que é ser um homem. Eu tinha uma mãe, eu fazia ideia do que é uma mulher. Eu tinha irmãs, eu tenho irmãs ainda, eu tenho irmãos. E isso tudo, de alguma maneira, vai formando em nós uma concepção de vida, um estilo de viver, uma maneira de encarar as coisas, uma maneira de ver o sexo oposto, uma maneira de compreender a nossa função dentro do casamento. E essas coisas, esse legado todo pode ser bom e ruim. O que nós precisamos é ser honestos conosco e de tempo em tempo, e eu digo de tempo em tempo mesmo, parar e pensar o que de ruim eu trouxe da minha família pregressa, da família que eu participava antes, para a família que eu estou formando agora.
Às vezes na casa do meu irmão mais velho, graças a Deus que ele assim não fala isso, eu fico feliz da vida. Mas o meu irmão mais velho, deixa eu entregar logo ele aqui, não está aqui, né? Aí, de vez em quando, a minha cunhada tem umas discussão com ele, ela fala assim: "Ê, Ambrósio, hein?" Eu falo: Ambrósio é o nome do meu pai. Quando a mulher vê o marido ranzinza, criando caso e tal, é igualzinho seu pai. Não é verdade? Ele trouxe o quê? A ranzinzice, a chatice, as frescuras do pai, né? Aquele marido que às vezes chega em casa, a mulher tem que tirar o sapato dele, a meia dele, né? Coronel. Então, às vezes, traz esse legado, né? Ele senta à mesa, ela coloca o prato, põe a comida. Não estou questionando se isso é uma prática na sua família, mas percebe que isso, às vezes, é um legado que vem de pais e os filhos vão repetindo, e às vezes sem reflexão. Havia um pescador que todo dia ele trazia peixe para casa, né? Vivia à beira do rio e tal. E a primeira coisa que a mulher dele fazia era cortar a cabeça do peixe. A mulher já cortava. O peixe chegou, a primeira coisa, cortava a cabeça e jogava fora. E um dia ele se importou com aquilo. Falou: "Querida, por que você corta a cabeça do peixe?" Falei: "É porque a minha mãe cortava a cabeça do peixe." Legal. Aí ele foi lá visitar a sogra. "Querida, amada sogra, por que você cortava a cabeça do peixe?" Falou: "Porque a minha mãe cortava a cabeça do peixe." Aí a mãe da mãe estava viva. Chegou lá: "Ô vó, né? Batian, né? Batian, por que corta a cabeça do peixe?" "É porque a frigideira era pequena." Percebe que às vezes vai repetindo coisas sem pensar: por que eu faço isso? Aprendeu? É o legado da frigideira pequena, não é? E às vezes a gente vai fazendo isso, gente. A gente vai levando essas coisas. E às vezes o casamento vai emperrando, vai dando problemas. Porque lá em casa, a minha mãe colocava a toalha com as risquinhas bem certinhas, então eu acertava assim. Aí vem a esposa e ela não acerta a risca. Não fica certinho, eu fico incomodado. E aí esse é o legado. É o legado que eu trago. São as manias, as esquisitices, as práticas que a gente às vezes nem está refletindo e está ali atrapalhando, prejudicando o casamento. É um legado ruim. Por outro lado, há legados bons, não é? Eu lembro que assim que eu me casei com a Iraci, a gente morava numa casa pequenininha no fundo da igreja, e ela limpava a casa e colocava um tapetinho branco. Eu pulava o tapete. Em casa nunca teve um tapete, muito menos um branco. Jamais eu imaginaria que um tapete branco eu deveria usar para limpar pé, alguma coisa parecida. Eu pulava. Esse era o costume dela, de manter as coisas limpinhas, tudo no lugar, tudo certinho. Em casa era tudo bagunçado, né? Então eu não me importava muito com isso, mas ela tinha lá o seu modo de viver. Bom, vamos considerar a Raquel a esposa do Jacó. Tudo bem? Concordam comigo? Tá? Eu sei que a Lia também era, a Bila e a Zilpa entraram no esquema, tudo, mas vamos considerar a Raquel, tá bom? A gente olha para o legado de Raquel primeiro, depois vai olhar para o legado do Jacó. O legado do Jacó é maior, é mais amplo. Vamos olhar primeiro o legado de Raquel. Raquel era filha de Labão. Labão era filho de Betuel. Betuel era filho de Naor. Naor era filho de Terá. Vamos começar onde começa a história. Josué capítulo 21, acho que esse texto vale a pena ler. 24, desculpa. Eu já estou com a mania de 21. Josué 24. 21 é um jogo, né, gente? Em Josué 24, Josué chama os filhos de Israel para um acerto de contas. E ele diz o seguinte, olha: Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, juízes, oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo
os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Já começa errado, né? Veja que o Josué entrega o Terá, né? O pai do Abraão cultuava outros deuses. Vamos tentar entender. Lá em Ur dos Caldeus, Terá era um entre outros que cultuavam deuses estranhos. Terá não era um crente. Apesar de ser um semita, ele não temia o único e verdadeiro Deus. O Deus deles era o Deus Lua. Tem um nome lá, mas o sentido é a lua. Abraão é o que rompe esse legado de idolatria. Abraão, quando sai de Ur, ele assume um compromisso de seguir o único e verdadeiro Deus. Só que Terá, seu pai, ainda adorava outros deuses. Naor, irmão de Abraão, a Bíblia não dá muito detalhes sobre ele. Mas a impressão que a gente tem quando a gente encontra Labão, que era o neto, tendo deuses em sua casa, a gente entende que a idolatria, que o culto aos deuses, continuou no clã de Naor. Então Terá adorava outros deuses, Naor, não posso dizer totalmente, mas pela evidência de que havia deuses na casa de Labão, é possível que Naor não rompeu esse elo de idolatria. Betuel, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas o que a Bíblia não diz sobre ele nos leva a ter uma conclusão. Betuel parece um homem meio conivente com as coisas. Por que eu digo isso? Quando Abraão mandou o seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaque, a Bíblia diz que este servo, lá em Gênesis 24, chegou na casa de Betuel. E quando você lê o relato, você percebe que ele não tratou do assunto da Rebeca com o Betuel. Ele tratou com Labão. Parece que o irmão já estava exercendo uma liderança em casa. Não sei se o Betuel estava velho ou por alguma razão o Betuel já não tinha mais poder decisório no clã. Isso me leva a pensar, será que Betuel não era um tipo de um camarada, tipo assim, tanto faz, tanto fez, tem ídolo, não tem ídolo, adora o Deus verdadeiro, não adora o Deus verdadeiro, tanto faz. Agora, o que eu não posso falar do Betuel, eu posso falar do Labão. O Labão era um mau caráter. O irmão da Rebeca, pai da Raquel, era osso duro de roer. A primeira referência que a Bíblia fala dele, liga ele à ganância. Coisa interessante, né? Lá em Gênesis 24, quando o servo Eliezer vai conversar com a família de Rebeca, a Bíblia diz assim: e Labão, vendo os pendentes no corpo de Rebeca, saiu apressadamente receber o homem. Acho que a Bíblia está dando indicação para você, né? Esse cara é ganancioso, avarento, materialista, interesseiro. Olha quem era o pai da Raquel. Um homem que estava desejoso de ganhar, e quando você vê o final do relato da vida dele, quando a Bíblia deixa ele para lá, porque não vale a pena, as filhas dele estão reclamando que ele vendeu elas. O cara era tão ganancioso que vendeu as filhas. E vocês sabem disso. Porque quando o servo Eliezer foi lá para falar sobre levar a Rebeca, ele viu naquilo uma oportunidade de lucrar, de ganhar. Ele deve ter chamado a Rebeca e falou assim: vai, porque esse deve ser um solteirão ricaço. Vai lá, deixa de ser boba, fica aqui não. A gente vai aumentar a nossa riqueza, você vai casar com um marajá. Olha os pendentes de ouro que esse homem trouxe, olha que riqueza maravilhosa.
E aí então Rebeca vai viver com Isaac. Tempos depois, a Bíblia nos diz que Jacó, por causa dos problemas que ele criou lá com o irmão dele, ele vai para a casa de Labão. E o que a Bíblia fala de Labão? A Bíblia fala que Raquel teve um probleminha lá no campo e o Jacó foi lá e resolveu a pendenga, acho que deu uns tapas uns pastores lá, botou ordem no lugar. E aí ele gostou da Raquel, ele descobriu que a Raquel era prima dele, e aí ele vai para a casa do Labão. Quando Jacó chega lá, o Labão fala: rapaz, você é meu sobrinho, não vai ficar aí procurando trabalhar com ninguém não, trabalha para mim. Mas o Labão, ele via com um cifrão no olho. Ele olhou para o sobrinho e falou assim: opa, trabalho barato e bem feito. Chegou para o Jacó e falou assim: você gostou da minha filha, né? Eu percebi aí que você ficou paquerando ela. Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Aí ele falou: pois é, cara, ela tá à venda. É parafraseando também, tá? Você trabalha 7 anos e aí eu te dou ela. Negociador, né? E é interessante que o Jacó amava muito, né? Esse é um dos versículos mais românticos da Bíblia. Jacó trabalhou 7 anos e os 7 anos pareciam poucos dias pelo tanto que amava. Que maravilha, hein? Já pensou? O cara trabalhou 7 anos pro Labão. 7 anos. Sol a sol. Pensando em casar com a Raquel. E esse dote foi um dote pesado, gente. Não era baratinho, não. Não estou desmenosprezando a Raquel. Mas, de fato, o Labão vendeu caro. Agora vendeu a filha, gente. Aí, quando chega a hora lá, é o texto que a gente leu agora, né? Chega a hora do casamento. Ele pensou assim, Labão, né? Puxa, se eu entrego a verdadeira agora, eu não vou ter mais nenhum poder sobre ele. Como é que eu vou renovar o contrato? Então eu vou trazer a Lia, né? A Bíblia fala que a Lia tinha um olho enfermiço, parece que ela era meio estrábica, alguma coisa assim. Aí ele pegou e colocou a Lia no lugar da Raquel. E naquela época eles casavam com véus, até hoje ainda acontece, né? Tipo uma burca assim, né? E tal. E ele estava casando com a irmã mais velha. Quando ele descobriu que tinha sido enganado, ele vai lá reclamar com o sogro. E o sogro fala para ele assim: que tal mais 7 anos? 14 anos de trabalho, gente. Já tentou somar 14 anos de trabalho, vamos dizer, de um funcionário normal aí, que poderíamos dizer que ganharia em torno de R$1.000? Quanto ele pagou pelas filhas do Labão? Quanto que o Jacó pagou? Trabalhando como, de fato, um escravo. Não tinha nada além da esposa que ele ganhou. Talvez comendo um pratinho de comida e trabalhando de sol a sol. 7 anos. Mais 7 anos. 14 anos. Olha o pai que a Raquel tinha. Aí quando as coisas caminharam tranquilo, Jacó então cumpriu os 14 anos. Jacó falou: bom, agora eu já tenho uma família, eu quero ir embora, montar meu próprio negócio, abrir minha plantação de figo e goiaba, ir para Valinhos, para a igreja do pastor Marcos, que é do pastor Luiz. Aí então, de repente, o Labão chega para ele e falou assim: olha, vamos fazer um novo acerto. Acho que o Jacó falou: ixi, vou ser lesado de novo. Vamos lá. Trabalha mais um tempo para mim. E aí vamos fazer o seguinte: você separa os animais malhados, salpicados, são seus. Os que não forem assim, são meus. Tudo bem? Aí o Jacó: tudo bem. Mais 6 anos. E aí Deus, que viu que o Jacó tinha trabalhado sem 13º, sem férias, sem FGTS, Deus falou: tá na hora de eu mudar essa história. Aí todo animal que tinha cria nascia malhado e salpicado. Assim Deus pegou: esse aqui é o FGTS, esse aqui é o 13º, isso aqui são as férias que você não tirou, isso aqui é a hora extra. E aí o rebanho do Labão foi diminuindo, do Jacó aumentando.
E aí o Jacó trabalhava para o Labão e pegava o que era dele e colocava para os filhos. Aí foi vantagem de ter 12 filhos homens, né? Botou tudo para os filhos. E assim que Deus interviu nessa roubalheira do Labão, Raquel tinha um pai ladrão, um pai desonesto, um pai explorador. E ela reclama isso quando Jacó resolve sair da casa de Labão. Ele chama as duas filhas e as filhas dizem para o Jacó assim, a Lia e a Raquel: ele nos considera sua propriedade. Olha como esse pai trata as filhas. Ele vê as filhas como propriedade dele. Ele vai enriquecer-se com as filhas. Não fosse a intervenção de Deus, ele teria ficado com tudo. Jacó tinha saído com as mãos abanando. Entendem a história agora? Faz sentido para você? Agora observe. Raquel está levando esse legado para o casamento dela. A Lia também. Um legado ruim, pernicioso, uma objetização das outras pessoas. Labão era um grande objetizador, ele tratava as pessoas como objetos, como meio para alcançar seus fins. O referencial de homem que Raquel tinha era de um homem explorador, um mau caráter, um homem capaz de vender suas próprias filhas para se enriquecer às custas dela e do trabalho do genro. Agora tem outra coisa, no legado de Labão. Quando Jacó disse: nós vamos embora, a primeira coisa que Raquel fez, ela foi lá e levou os deuses de Labão. Nós vamos ver isso na última palestra, ok? Os deuses de Labão. A Raquel foi ensinada num ambiente idolátrico. Ela viveu no ambiente vendo o pai, possivelmente a mãe e com certeza o Labão, vamos piorar a situação dele, né? Cultuando os deuses. Lá na casa do Labão tinha um altar. Ela vai lá e ela pega os deuses de Labão e leva com ela. Um ambiente de idolatria, confiança em deuses que não são deuses. O Salmo 115 diz: tem boca, não fala, tem olho, não vê, tem nariz, não cheira, as suas mãos não se movem, seus pés não se movem, eles não servem para nada. Raquel foi criada nesse ambiente. Olha o legado de Raquel. Quando Raquel vai casar com o Jacó, a imagem que ela tem de um homem é a imagem do Labão. A ideia que ela tem de Deus é uma ideia pervertida dos deuses de Labão. A ideia que ela tem de mãe, certamente também é uma mãe que cultua outros deuses. Agora vamos tentar virar um pouco a página e vamos olhar o legado de Jacó. Jacó, como eu disse, é primo de Raquel. Jacó é filho de Isaac e Rebeca. Rebeca é irmã de Labão. Isaac é filho de Abraão. Abraão é irmão de Naor, bisavô de Raquel. E filho de Terá. Terá, aquele que cultuava os deuses que o Josué entregou para nós de mão beijada. Bom, se você ler direitinho a história, você vai descobrir uma coisa. Jacó viveu pelo menos 15 anos com Abraão. Sabia disso? Quando Abraão morreu, Jacó tinha por volta de 15 anos. Então Jacó conheceu Abraão. Jacó era filho de Isaac. Isaac tem um pouco do seu legado, mas eu quero ir um pouco mais para trás e olhar quando o legado de Jacó começa a ser definido. Primeiramente, Abraão. Abraão, quando resolve ter essa experiência de seguir a Deus, de viver para Deus, ele rompe com um passado de idolatria. Glória a Deus por isso. Então nós podemos dizer que Jacó nasceu num lar cristão, num lar crente.
Isaac continuou essa tradição. E Jacó nasceu num ambiente livre dos deuses estranhos. Que bom, né? Pelo menos uma coisa boa neste legado. Só que quando você lê a história de Abraão e Isaac, o avô e o pai de Jacó, você descobre que tem uma característica ruim nestes dois homens. É a mentira. A mentira. Um dia Abraão foi peregrinar no Egito e chegando lá, o faraó olhou e viu a Sara, falou: que mulher linda. Queria pegá-la para o seu harém. Aí então ele chega para Abraão e fala assim: que linda esta mulher. Ele diz: é minha irmã. Aí o faraó: uau, cunhado. Que maravilha, né? Somos cunhados. Levou para o harém. Quando ele estava lá, beleza e tal, porque vai para o harém, tem que ser perfumada, uns banhos de sais lá na mulher e tal, né? O Senhor teve que impedir que Faraó fizesse uma loucura e se deitasse com a mulher do Abraão. E o Abraão passou uma vergonha. Faraó chamou ele e falou assim: ela é tua mulher, né? Sabe? Caramente, depois tenta consertar a mentira dele, gaguejou. O Faraó falou: cara, leva a sua mulher, cara. Mas não faz mais isso comigo, não. Que vexame, né? Crente passando vergonha na casa dos pagãos. Que horrível, né? O Isaac também fez o mesmo. Um certo dia ele estava lá na terra dos filisteus. Aí um dos príncipes lá viu a Rebeca e falou: que mulher linda. E aí então Isaac: é minha irmã. Já perceberam isso, que reproduz esses comportamentos? A gente já estamos fazendo coisas porque os pais também faziam. Imagina aquele pai porcalhão que cospe no chão. Aí o filho acha que aquilo é bonito, começa a cuspir no chão também. E a mãe, porque, coitada, viveu naquela realidade, limpa o chão. Aí o bonitão casa, o primeiro dia ele cospe no chão, a mulher dele mete o cabo de vassoura na cabeça dele. Seu porcalhão. Mas minha mãe nunca reclamou. Sua mãe é sua mãe, eu não sou sua mãe. Começa por aí, né? O Isaac repetiu o erro do pai dele, mentiu. Mas o príncipe lá dos filisteus está dando uma olhadinha assim, olhou pela janela e viu Isaac acariciando a Rebeca. Tem coisa aí. Chamou Isaac e falou assim: ela é tua mulher, né? Como é que você sabe? Eu vi você fazendo uns carinhos nele que irmão não faz irmã. Acho que por aí, né? Então, garoto, vai embora. Fica aqui não, você é mentiroso. Você vai fazer mal para nós. O filisteu falando isso para ele. Que vergonha, né? O legado da mentira. E Jacó era um grande mentiroso. Jacó era um grande mentiroso. Por quê? Um certo dia, o Isaac chamou o seu filho mais velho, Esaú, e falou assim: vai lá, pega uma caça que eu vou te abençoar. Aí a Rebeca estava lá assuntando, né, ouvindo a conversa. E aí chamou Jacó e falou: vem cá, vamos montar uma organização criminosa, eu, você aqui, para a gente roubar a bênção do seu irmão. E aí o que o Jacó fez? O Jacó entrou no esquema da mãe, que a mãe também foi criada num ambiente de mentira. E aí o Jacó era liso, arrumaram um negócio, colocar uma... Eu imagino Esaú, deve ser um negócio assim, estranho, né, gente? Porque o pai confundiu ele com o pelo de um cabrito, alguma coisa assim. O cara deve ser peludo mesmo, né? No dia de calor, eu acho que a vida dele era um inferno, né?
Aí então ele foi lá, arrumou um esquema e tal, matou um cabrito, colocou lá um alecrim, alguma coisa mais assim, né, para dar um gosto mais selvagem e tal. E aí então aparece lá o Jacó. Só que ainda tinha um problema, além do peito peludo, o Esaú falava, então pai, e o Jacó, pai, tudo bem? Aí o Jacó, pai, eu vim trazer aí a caça. Aí o Isaac, a voz parece do Jacó. Sabe o que? Eu tomei tomei rouco, a friagem e tal. Armou um esquema. Aí o pai dele foi lá, palpou ele, e ainda estava. Você pode ler o relato, você vai perceber que o Isaac estava meio desconfiado, olhando, negócio, olhando não, porque estava cego, né? Mas percebendo, palpando. Tá bom. Comeu, abençoou Jacó. Aí quando ele termina de abençoar o Jacó vaza. Chega o Esaú, todo contente. Aí, pai, matei lá um cervo maravilhoso. Ele está fazendo uma comida aqui para o senhor. Quem é você? Eu sou Esaú. A Bíblia diz que Isaac estremeceu. Deve ter dado um choque. Aí Esaú, o que foi, pai? Veio teu irmão e roubou a sua bênção. Legado de mentira, trapaça, enganação, enrolação, passar para trás, tirar lucro em tudo, ganhar em tudo, se beneficiar sempre, mesmo que o outro se dane, se lasque, se exploda. Legado que ele aprendeu com os pais dele. Passou de vô para filho, de filho para neto. Mentiras. Sabe, querido, nós precisamos tomar cuidado com isso aí. Há um filme que eu não recomendaria que vocês assistissem, mas um filme que foi muito comentado, chama-se Prenda-me se Puder. Leonardo DiCaprio foi o ator. E neste filme mostra como o pai ensinou ele a ser um grande trapaceiro. Eu assisti aquela série Narcos, do Pablo Escobar. Uma das cenas mais impactantes que eu assisti naquela série foi a conversa que ele tem com o pai dele. Depois de estar sendo caçado, ele vai onde o pai dele está. E numa conversa com o pai dele, consertando uma cerca, o pai dele disse assim: Pablo, você lembra como tudo começou? Começou naquele dia em que você chegou em casa e disse: eu quero aquele tênis. E eu não tinha condições de dar o tênis. Você lembra o que aconteceu? Ele disse: a mãe foi lá e roubou o tênis para mim. A mãe do Pablo Escobar entrou na loja e roubou o tênis para o Pablo Escobar. Ele disse: você se tornou um narcotraficante a partir do momento que a sua mãe ensinou você a sê-lo. Eu nunca te ensinei desonestidade. Quem te ensinou desonestidade foi sua mãe. Então a grande responsável do narcotráfico foi a mãe do Pablo Escobar. Verdade seja dita. Tudo tem um começo. Não é verdade? Tudo tem um começo. Outro legado da família de Abraão, que não é um legado bom, é o legado da ética concessiva. Sabe o que é ética concessiva? É aquele negocinho tipo assim: tudo bem, acho que não vai fazer mal não. A gente faz isso diversas vezes. Conta-se a história que havia num lugar lá um lago, e este lago tinha um determinado peixe que precisava ser preservado. E aí então a permissão para pescar aquele peixe seria dada no dia seguinte. Mas pai e filho foram pescar à noite e continuaram pescando e tal, e faltavam alguns minutos para meia-noite. E o filho fisgou um peixe daquele. Todo feliz, contente, um peixe belo, maravilhoso. Ai, pai, que maravilha! O pai pegou e falou: filho, vamos devolver para o lago. Mas pai, eu queria tanto, um peixe maravilhoso. Filho, falta 20 minutos. Vamos devolver para a água. Pai, ninguém está vendo. Eu estou vendo, você está vendo. Isso é o que importa. Ética. Fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém estiver vendo. Um certo dia, a Sara chegou para o Abraão e falou assim: ô Abraão, Deus prometeu um filho para você?
Você está ficando meio velhinho, eu estou velhinha, nada de filho. E você lembra quando a gente passou lá no Egito, a gente comprou uma escrava, bonitona, novinha, enxuta, chamada Agar, que tal você? Hã? Abraão, E aí dessa conversinha, sabe o que nasceu? Um jumento bravo. Vocês já viram o que o anjo fala a respeito de Ismael? Ele será um jumento bravo, viverá da sua espada. É por isso que os árabes lutam até hoje. O anjo já disse, esse povinho vai brigar a vida toda. Enquanto estiver na face da terra, eles vão desmaiar a espada. Pode ter certeza. Como é que começa isso aí? Deus tinha prometido bênção para Abraão. Um filho. Demorou. Aí vai lá, a Sara tem uma ideia genial. Vamos ajudar Deus. A gente tem essa ideia de vez em quando, né? Deus, vou te dar uma mãozinha aqui. E aí o que deu, gente? Assim que a Agar ficou grávida, a barriguinha crescendo, ela olhou para Sara e falou assim, eita, ó, seu marido. Aí você imagina, né? Eu não imagino porque eu sou homem, mas como é que a Sara reagiu a esse negócio? Eu acho que por dentro ela estava estrangulando a Agar, cortando os pedacinhos e jogando para os peixes. Começou a haver um atrito, uma confusão, uma briga. E o pior é que a Sara falou, e foi você, Abraão, que fez isso. Abraão, puxa, mas foi você que teve a ideia. Sabe aquele negócio dos filhos quando briga, um que começou, o outro que deu continuidade e tal. Eles entraram nessa, gente, ética concessiva. Ah, vamos aí, tanto faz, tudo bem, tem um filho com a outra aqui, e vão ajudar Deus, vai ser o herdeiro. Deus falou, olha, não é isso, não quero nada disso. Você deveria continuar com a sua mulher e esperar em Deus até que Deus te desse uma resposta. Porque Deus estava esperando realmente que eles não tivessem condições de ter filho para dar-lhes filho miraculosamente. Ética concessiva. Essa ética concessiva resolveu produzir conflitos relacionais, conflitos conjugais e maus tratos, porque a Bíblia diz que a Sara batia na Agar. Como é que vocês acham que a Sara batia na Agar? Ela batia bem batido, porque ela era senhora e Agar era escrava. Você imagina, chega em casa lá, tá aquele forféu, a sua esposa batendo na empregada? Negócio legal isso, né? E pancada de cá, e cabo de vassoura para lá e tal, e você tem que ir lá apartar a briga e depois você passa por culpado. Ok? Chega de legado negativo, vamos falar um legado positivo. O primeiro legado positivo que a gente pode ver na família de Jacó é vida religiosa. Apesar das mentiras que tinham lá no meio das coisas, apesar dessa ética meio concessiva, dar um jeitinho, arrumar as coisas, né, e tal, Abraão era um homem que onde ele ia, ele construía altares. Já parou para ver isso? Diversas ocasiões a Bíblia diz, e tendo chegado em tal lugar, edificou um altar ao Senhor. Abraão era um homem que cultuava a Deus. Ele tinha preocupação de cultuar a Deus. E nesse ponto eu agradeço ao meu pai. O meu pai, ele era um paraibano, um pai linha dura, podemos dizer assim, um pai repressivo. Meu pai foi um homem agressivo, violento, ele batia na minha mãe antes de se converter. E meu pai era uma pessoa assim bem explosiva. Quando ele queria bater, ele batia com o que ele achasse na frente. Ele gostava muito de fio elétrico. Eu sei fio elétrico. Então, algumas coisas erradas meu pai fazia, sim, evidentemente. Mas tinha uma coisa certa que meu pai fazia. Ele nos levava para a igreja. E a fala dele é, até os 13 vai, querendo ou não, vai. E a gente ia, encontraria o velhinho. Naquela época não era tão velhinho, não. A Benta cantava. Benta era um pedaço de couro assim que ele tinha guardado.
E um dia ele não sabia onde foi a benta, eu que joguei fora. Eu consegui me livrar da benta. Também, né, gente? É complicado aquele negócio. Mas ele tinha uma vida expressiva nesse sentido. Ele fazia questão que nós fôssemos para a igreja. Domingo de manhã a gente fazia fila para se lavar, né? Cada um tinha uma baciazinha e tal, se lavava, botava aquela roupinha de ver Jesus e para a igreja. Escola dominical, desde criancinha. A filha do pastor foi minha primeira professora, Zilpa. E crescendo na igreja, meu pai não abria mão dessa obrigação. Temos que ir à casa do Senhor. Ele também fazia uns cultos em casa. Então, naquela época, tinha culto nas casas, nos lares, eram as quintas-feiras. Então, volta e meia, havia um culto em casa. A igreja fazia um culto em casa. Esse legado foi muito importante na minha vida. E Abraão era um homem que construía altares. Isaac imitou ele. Isaac também construía altares. A Bíblia fala pouca coisa do Isaac, mas diz que ele plantava, cavava poço e edificava altares. É uma espécie de resumo dizendo assim: este homem, ele tomava cuidado com o povo, ele estava constantemente trabalhando e ele cultuava a Deus continuamente. Jacó foi criado num ambiente cultico. Hoje nós temos aqui o Marcelo Cubotso, né? O irmão dele, André, está lá em Campo Grande. Foram criados num ambiente cultico, né? Takeshi manda, Marcelo, André, vai e participa mesmo. Isso é importante. Eu acho que isso é um legado assim de extrema importância, que se teu pai não passou para você, que você passe para o seu filho. Crie ele nesse ambiente de culto, de adoração, que ele saiba que existe um Deus nos céus e que este Deus é adorável, que esse Deus é bom, que esse Deus é misericordioso, que esse Deus é digno de toda adoração. Muito bem. Um outro legado de Abraão e também de Isaac é o trabalho duro. Estes homens eram trabalhadores. Abraão trabalhava mesmo e Isaac também. A Bíblia diz que a bênção de Deus se evidenciava na vida desses homens, porque eles plantavam e colhiam, e a bênção estava no cuidado com os animais. Eles tinham um rebanho vasto, mas não é porque eles ficavam lá esperando a bênção de Deus cair do céu e tal. Eles iam para o trabalho. Este deve ser um legado importante na família. Os filhos precisam olhar para o pai e ver no pai um exemplo de um homem trabalhador, de um homem honesto, de um homem que se empenha por fazer aquilo que precisa fazer. Eu me lembro da minha infância, cedinho meu pai montava numa bicicleta Goric. Era uma bicicleta preta. Ele montava naquela bicicleta e ia para a cidade trabalhar na obra. Não era obra do Senhor, não, era obra, construção mesmo. Ele voltava no final da tarde, no outro dia cedo de novo, só descansava aos domingos, trabalhando, ensinando a nós a necessidade de trabalhar também, com exemplo, não só mandando trabalhar, mas mostrando que é um trabalhador, que é engajado, que está envolvido nisto, que não está parado, vendo as coisas acontecer, sem tomar providências. Abraão e Isaac eram homens trabalhadores e Deus abençoou o trabalho deles, enriquecendo-os, tornando ricos em todos os sentidos. Jacó também era um homem trabalhador. Quando Jacó foi para a casa de Labão, ele tinha 40 anos. Às vezes as pessoas pensam que ele vai mocinho, né? Quando ele volta, ele está com 60. Quando ele luta com o anjo dá uma surra nele, o anjo está batendo num homem de 60 anos, tá, gente? Não é um garotão, não. Mas mereceu, bem merecido. Os 20 anos que ele passou lá na terra de Harã foram 20 anos de trabalho duro. Ele se queixa do Labão dizendo assim: eu trabalhei no sol, eu trabalhei à noite, eu trabalhei no calor, eu trabalhei no inverno. Quando uma ovelha era atacada e comida pelos lobos, eu não te trazia a carcaça, eu pagava por ela. Jacó era um homem trabalhador e honesto.
Mais ou menos, né? Honestidade nem tanto. Trabalhador ele era. O outro legado que nós podemos encontrar na família de Jacó, eu digo mais especificamente em Isaac. Isaac era um homem carinhoso com sua esposa. A Bíblia diz que ele acariciava sua esposa. Estava fazendo carinho com ela. E ele tinha realmente um amor verdadeiro por ela. E eu creio que demonstrava isso. Eu creio que os nossos filhos precisam saber que o pai deles ama a mãe deles. Isso precisa ser demonstrado. Abraço, afeição, demonstração de carinho, de respeito, de consideração, palavras elogiosas. Os filhos precisam perceber isso. Este é um legado realmente muito bom. Jacó era um homem apaixonado. Ele aprendeu isso com o pai dele, Isaac. Agora o último legado, também bom. Jacó e Isaac eram pais abençoadores. Abraão foi abençoado por Deus e Deus disse assim: eu te abençoarei e você será uma bênção. Queridos, Deus nunca quer que nós sejamos abençoados simplesmente para sermos abençoados. Deus quer que nós sejamos abençoados que abençoam. Os abençoados devem abençoar, porque quando nós somos abençoados e abençoamos, nós nos tornamos semelhantes a Deus, porque Deus também é abençoador. Abraão abençoou Isaac. Isaac abençoou Jacó. E quando você vai para o livro do Gênesis, lá no finalzinho do livro do Gênesis, a Bíblia diz que Jacó abençoou cada um dos seus filhos. Este legado de bênção é uma coisa importantíssima na família. E eu não só digo no momento ritual de bênção, mas no dia a dia. Quando eu era criança, lá em Campo Grande, os meus pais faziam questão e a gente tomava uns cascudos quando não fazia. Chegava um tio, bença tio. Chega uma tia, bença tia. Eu tinha uma tia baixinha assim, o que ela tinha de baixinha, ela tinha de brava. A gente chegava, não falava benção tia Dercy, ela ia lá e falava assim: você é um moleque mal criado. A gente já sabia por quê, né? Então, benção tia, Deus te abençoe. Parece que ela fez a questão de abençoar, não sei se era isso. Mas todas as noites, antes de dormir, benção pai, benção mãe. E eles diziam: Deus te abençoe. E aí um certo dia eu estava pensando: puxa, quantas coisas boas acontecem comigo? Será que é porque eu oro? Acho que não. Eu descartei a hipótese oração. Eu falei: por que será que acontece quantas coisas boas comigo? Aí eu lembrei aquelas noites: bênção pai, Deus te abençoe meu filho. Bênção mãe, Deus te abençoe meu filho. Bênção tia, Deus te abençoe meu filho. A gente perdeu essa cultura. Não da exigência. Eu não coloquei para os meus filhos, sempre que você vê seu pai, fala benção pai. Não coloquei isso como posição. Mas coloquei como uma prática de eu mesmo, espontaneamente dizer: Deus te abençoe. Vai sair de casa, vai fazer alguma coisa, Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, filha. Mandou uma mensagem no WhatsApp: filha, Deus te abençoe. Talvez isso para ela não está tendo importância agora, ou para ele isso não é tão importante, mas eu sei que eu estou semeando bênção. E abençoar, a palavra literalmente significa falar bem. Em grego é eulogia, significa a boa fala, o falar bem da pessoa. Mas nós vivemos numa cultura impregnada do contrário da bênção. Onde os pais às vezes falam assim: moleque, você não vai ser nada na sua vida, você não vai usar. Depois o moleque não é nada na vida e pergunta: por quê? Você profetizou. Experimenta dizer: querido filho, você vai ser o cara. Meu filho: amém pai, eu tomo posse.
Tô vendo aqui o filho do Wagner, né? Você foi abençoado, hein, menino? Com certeza, né? E aí, de repente, as coisas vão bem, falando, de onde vem essa bênção? Do pai. O Wagner foi meu colega de quarto no seminário, eu sei que ele é um abençoador. Você abençoa seu filho? Ou você amaldiçoa seu filho? Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou seus filhos. Legado de bênção. Agora o tempo diz que eu tenho que terminar a minha fala. Olhando para o legado de Raquel, eu sei que dentro de uma tradição japonesa, a honestidade é algo muito importante. Lamento que na cultura brasileira, até peço perdão a vocês, que a honestidade seja um tomate de fim de feira. Eu acho que vocês entendem o que é isso, né? Que estava valendo, custando R$10, você vende por 3. E olha lá, para acabar. A honestidade brasileira é uma coisa horrível, triste e lamentável. Você vai na Europa, às vezes você entra num lugar lá, o pessoal tem brasileiro no local, o pessoal. Eu lamento isso. Lamento. Há muitos pais cujo legado é um legado lamentável. Bebida, droga, prostituição, adultérios, mentiras, trapaças. Não cumpre com a palavra. E depois os filhos vão para o casamento sem um referencial. Ou às vezes a filha relaciona-se com o marido e olha para o marido e fala assim: puxa, ele é igual ao meu pai. Às vezes ele não é igual ao pai, mas essa é a imagem que ela tem de um homem. Às vezes o pai é um explorador da mãe. Tem um vídeo muito ilustrativo no YouTube que mostra um pai já com Alzheimer, pai já impossibilitado de algumas coisas. E a pessoa que produziu o vídeo fala como se aquilo estivesse na mente do pai. E aí vê a filha correndo para lá e para cá, desesperada, fazendo tudo. E troca uma criança aqui, arruma outra coisa lá. E o maridão muito sossegado. E ele olha para aquilo e na mente do pai: filha, me perdoe, porque eu fazia assim com a sua mãe. E você aprendeu com a sua mãe a fazer tudo isso para o seu marido folgado, porque eu também fui um pai folgado. Queridos, lavar pratos não estraga a sua mão. Verdade. Ajudar a esposa não é ajudar a esposa, é fazer parte da vida do lar. Não morre por isso. Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos, pais? Que exemplo meu filho está tendo de como deve ser o comportamento de um marido, como deve ser o comportamento de um pai dentro do lar? Quando ele for pai, ele vai reproduzir este comportamento que ele está vendo. Eles são esponjas. Eles pegam para si. E o maior aprendizado é pelo exemplo. Como tem sido o nosso legado, pensando em Abraão e Isaac, a gente vai tolerando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma concessão ética aqui, uma concessão ética ali. Está lá uma placa: não entre, propriedade privada. A gente pula a cerca, vai pescar na fazenda do vizinho. E aí um belo dia o filho vê lá: não entre, propriedade privada. Aí ele entra e aquela propriedade privada é um campo de treinamento do exército e tem granada que foi lançada e não detonada. E o filho pisa na granada e aí o pai: quem foi que ensinou isso para ele? Foi você. Que ensinou ele a não respeitar as placas que dizem propriedade privada, não entre. E assim por diante. Não é? Eu digo isso porque aconteceu lá em Campo Grande, viu? Lá na estância de tiro. Crianças morreram por causa dessa situação.
Mas que sejam legados bons. Legado do trabalho, honestidade. Filho, a gente não ganha dinheiro corrompendo e nem sendo corrompido. A gente ganha dinheiro com trabalho, com honestidade, com estudo, com esforço. A gente planta aqui, a nossa plantação, a gente vende, a gente ganha pouquinho, mas isso aqui é nosso, isso aqui é honesto, isso aqui é limpo. Você pode andar de cabeça erguida que seu pai não é ladrão, seu pai não está na lista da Lava Jato, da Odebrecht ou de qualquer outra que possa aparecer. Este é um legado. Legado de bênçãos. Precisamos quebrar essa cultura de maldições. Abençoar nossos filhos. Desejar que eles sejam melhores que nós. Essa é a bênção que eu tenho para o meu filho Lucas. Eu disse: filho, você vai me superar. A bênção que eu tenho para Raquel: Raquel, você ouvirá a voz do pastor, porque você é a ovelha de Jesus. Há momentos em que ela não ouve, mas eu continuo dizendo: vai ouvir, porque o pastor não abandona suas ovelhas. Amém? Curve sua fronte. É hora de falar com Deus. É hora de pensar agora. Que legado eu levei para o meu casamento? Deste legado que eu preciso abandonar. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Deixará significa abandonará o legado ruim. Deixará para lá as esquisitices, as práticas perniciosas de seus pais. E se unirá à sua esposa, quer dizer, criará uma nova família, núcleo da igreja, com um novo padrão. Padrão de bênção, trabalho, honestidade, verdade, transparência, humildade, respeito, amor, dedicação. Quanta coisa boa nós podemos levar para a nossa primeira igreja. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por podermos aprender com a família de Jacó. Obrigado por podermos aprender de Abraão, de Isaac, também com Labão. Apesar dos seus erros, nós podemos hoje aprender a não fazer o que eles fizeram de errado e a fazer o que eles fizeram de certo. Ó Deus, que nós tomamos um compromisso como Josué. Nós vamos servir ao Senhor. Nossos filhos serão conosco adoradores do Deus único e verdadeiro. Nós vamos abençoar nossos filhos. Nós vamos cuidar deles. Nós vamos amá-los, abençoando sempre, nunca amaldiçoando, para que eles prosperem, para que sejam uma bênção. Ajuda-nos a cultivar os bons hábitos, os legados bons de nossos pais, e a expurgar os ruins, e abençoar nossa família, e assim tua igreja também será abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Creio que tem um cafezinho agora pelo programado aqui.